Camila Figueira não costumava falar mal de ninguém em voz alta. Era uma regra sua, discreta, calculista, sempre no controle de tudo ao redor e especialmente de si mesma. Mas naquela manhã de segunda-feira, com o café esfriando na xícara e o processo novo aberto na mesa do café, ela olhou para o nome no cabeçalho e simplesmente não conseguiu se segurar. Gabriel Torres. Claro que é ele, o homem mais arrogante do tribunal inteiro. Ela disse isso num murmúrio, de costas para o salão. Não alta o suficiente para chamar a atenção, mas alta o suficiente para que alguém ouvisse. E alguém ouviu. 2 metros atrás, sentado numa mesa de canto com um café duplo e um sorriso lento se formando nos lábios, Gabriel Torres dobrou o jornal com cuidado, cruzou os braços e esperou. Camila só descobriria isso no dia seguinte, no tribunal, da pior forma possível. De onde você está assistindo agora? Me conta nos comentários. É sempre emocionante saber até onde essas histórias chegam. Se você gosta de histórias com tensão boa, reviravoltas e aquele amor que nasce exatamente onde ninguém esperava, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você encontra sentimentos de verdade, personagens que a gente não esquece e finais que ficam no coração por muito tempo. Camila tinha 29 anos e uma reputação que construiu desde o primeiro ano da faculdade. Advogada de direito de família, especializada em divórcios de alto conflito, ela era conhecida no fórum por 3 coisas: organização impecável, argumentos sem brechas e zero paciência para improviso. Sua mesa de trabalho era um sistema. Post-its coloridos, numerados por prioridade, pastas identificadas por cor e data, canetas separadas por função. Seu celular tinha alarmes para cada compromisso. As roupas do guarda-roupa estavam organizadas por paleta de cores para cada dia da semana. As pessoas que a conheciam tinham 2 reações possíveis: admiração ou leve inquietação. Geralmente as 2 ao mesmo tempo. Mas por trás de toda aquela estrutura havia uma razão que Camila raramente verbalizava, nem mesmo para si mesma. Controle era segurança. E segurança era a coisa mais importante do mundo para uma mulher que havia passado a infância num lar onde nada era previsível. O pai havia sumido quando ela tinha 6 anos. A mãe trabalhava em 2 empregos e chegava tarde. Camila aprendera cedo que, se ela não organizasse a própria vida, ninguém faria por ela. A agenda, os alarmes, os post-its, tudo tinha começo numa menina que sobreviveu com estrutura quando o afeto era incerto. O controle não era perfeccionismo. Era a cicatriz de uma infância que ensinou que depender dos outros era perigoso. O novo caso chegou numa sexta-feira no fim do dia. Um casal de empresários, a família Meireles, com um patrimônio considerável, 3 filhos adolescentes, uma empresa em comum e uma guerra silenciosa, prestes a ficar barulhenta. Era exatamente o tipo de caso que Camila dominava. Ela abriu o processo com aquela antecipação familiar, folheou os documentos e então travou. Gabriel Torres, advogado da parte contrária. Ela conhecia o nome. 32 anos, especialista em direito de família e societário. 15 audiências no ano anterior. 14 acordos favoráveis. Uma sentença revertida em segunda instância que até os adversários admitiam ter sido brilhante. Mas Gabriel Torres também era famoso por uma coisa específica que a tirava completamente do sério. Chegava sempre 2 minutos atrasado para as audiências. Não 5, não 10. Exatamente 2. Tempo suficiente para o juiz já estar impaciente, mas não o bastante para ser punido. Todo o fórum sabia. Ninguém entendia se era descuido ou estratégia. Camila sabia que era estratégia, e era exatamente isso que a incomodava. Ela anotou o nome com a caneta vermelha, reservada para adversários que exigiriam atenção especial, fechou o processo e foi embora com aquela sensação de quem sabe que a semana seguinte vai ser muito interessante. Na manhã de segunda-feira, parou no café habitual antes de seguir para o tribunal. Pediu o de sempre, sentou na mesa que já conhecia de memória e abriu o processo.
E foi ali, num momento de irritação completamente íntima, que ela fez o comentário, sem saber que ele estava sentado 2 metros atrás. A sala de audiências tinha aquela luz fluorescente que tornava todo mundo levemente mais cansado. Camila chegou às 8h45. Organizou suas pastas, verificou os documentos pela segunda vez, colocou a caneta no lugar exato onde sempre ficava. Gabriel Torres entrou às 9h02. Paletó azul marinho, postura tranquila, cabelos ligeiramente despenteados de quem veio andando depressa, mas não vai admitir isso. Cumprimentou o escrevente pelo nome, cumprimentou o juiz com o título e então se virou para a mesa da parte contrária com uma expressão que Camila não soube classificar imediatamente. Não era surpresa. Era algo entre reconhecimento e diversão cuidadosamente contida. Doutora Camila Figueira. Ele estendeu a mão. Gabriel Torres. Muito prazer em finalmente nos encontrarmos. Ela apertou a mão com firmeza e olhou direto para ele. Igualmente, doutor Torres. Curioso. Ele inclinou levemente a cabeça. Ontem de manhã, numa cafeteria aqui na esquina, ouvi alguém me descrever de um jeito bastante expressivo. Fiquei curioso para saber se por acaso era você. O silêncio que se seguiu durou 2 segundos. Para Camila, pareceu muito mais. Ela não corou. Respirou fundo pelo nariz, ajustou a pasta na mão e respondeu com a voz absolutamente controlada. Deve ter sido outra pessoa, doutor Torres. Ele sorriu com aquele lado da boca que ela já estava começando a reconhecer como o mais perigoso. Com certeza. O juiz Henrique Braga chamou a audiência à ordem, mas o humor daquele dia já estava completamente definido. A audiência durou 1h20. Camila apresentou seus argumentos com a precisão de sempre. Gabriel rebateu com uma calma que ela achou irritante, na exata proporção de sua eficiência. Os clientes se entreolharam com aquela combinação de mágoa acumulada e dependência financeira que tornava divórcios assim tão delicados. Quando saíram pelo corredor em direção ao elevador, Gabriel disse sem olhar para ela. Bom começo. Para quem, exatamente? Ela respondeu também sem olhar. Para os dois. O juiz vai precisar de muitas audiências para resolver isso. Processos longos não me assustam. Eu sei. Ele pressionou o botão do elevador. Por isso achei que valia mencionar. As portas abriram. 45 segundos de silêncio carregado. Você sempre chega 2 minutos atrasado? Ela perguntou quando o elevador abriu no térreo. Sempre. Ele respondeu com uma sinceridade que soava como desafio. Camila foi embora sem responder, mas já estava planejando o próximo movimento. Nas 3 semanas seguintes, o processo Meirelles virou discretamente o assunto do fórum. Não pela disputa dos clientes, que era suficientemente complexa por si só, mas pelo que acontecia entre os advogados. Gabriel tinha o dom de fazer comentários que ficavam na fronteira perfeita entre o profissional e o provocativo. Ele dizia argumento interessante, doutora, com uma entonação levemente elevada no final, transformando o elogio em ironia fina. Em seguida vinha com vejo que a do CRA. Camila preparou muito bem este ponto. E então fazia uma reviravolta, que desarmava exatamente aquele ponto, com elegância suficiente para tornar difícil protestar. Camila respondia com eficiência de outro nível, passou a revisar cada peça processual que ele protocolava. Devolvia com post-its colados nas margens, amarelos para imprecisões técnicas, laranjas para erros de referência e uma vez, apenas uma, um post-it azul que dizia apenas vírgula, apontando para uma subordinada mal colocada, num parágrafo que não tinha impacto jurídico nenhum. Gabriel tirou aquele post-it, olhou para ele por um momento e o guardou no bolso interno do paletó. Camila percebeu. Ficou pensando nisso por 2 dias. Na 4ª audiência, ela chegou às 8h40. Gabriel chegou às 9h02. O juiz Braga olhou para os dois com a expressão de quem está montando um quebra-cabeça que ninguém pediu. O impasse daquela sessão durou 40 minutos a mais do que deveria. Uma discordância técnica sobre a metodologia de avaliação de um imóvel. Era uma discordância genuína. Havia 2 critérios válidos,
e cada advogado tinha razão dentro do próprio argumento. O problema era que nenhum dos dois ia ceder, não porque estivessem errados, mas porque ceder parecia abrir mão de uma posição, e nenhum dos dois estava acostumado a isso. O juiz Braga tirou os óculos devagar, limpou-os, colocou de volta e olhou para os dois com a calma de quem já viu muita coisa. Vou determinar uma mediação conjunta, ele disse. Os senhores conduzirão as sessões juntos. Quero um relatório de progresso em 2 semanas. Camila começou a formular um argumento contra. Fechou a boca antes de começar, porque qualquer coisa que dissesse soaria como resistência a uma solução justa, e ela era advogada demais para cometer esse erro. Gabriel não disse nada. Anotou algo no bloco. No corredor, os dois caminhando lado a lado mais uma vez, ele virou para ela. Segunda-feira às 10? Segunda-feira às 9h58. Ela respondeu sem diminuir o passo. Ele riu. Um riso curto, real, diferente de todos os sorrisos calculados que ela havia catalogado até ali. E ela, olhando para frente, sentiu o canto da boca querer se mover numa direção que não tinha autorizado. A primeira sessão de mediação foi tensa e produtiva. A segunda foi produtiva e levemente menos tensa. A terceira foi a primeira vez que eles riram da mesma coisa ao mesmo tempo. Os clientes Meirelles haviam passado 42 minutos discutindo a custódia de um labrador de 6 anos chamado Bruto. Cada cônjuge argumentava que o cachorro preferia o outro, e usava isso como prova de que o outro deveria ficar com o animal. Era uma lógica perfeita e completamente impossível de resolver, porque os dois estavam, de maneiras opostas, tentando não ficar com ele por pura birra. Camila e Gabriel se olharam pela mesa simultaneamente, com a expressão exata de 2 profissionais que passaram anos de formação para chegar a este momento específico. Quando os clientes saíram para uma pausa, Camila encostou na cadeira e fechou os olhos por 3 segundos. 42 minutos sobre um labrador chamado Bruto, que ama os dois igualmente. Então, ninguém ganha essa discussão, disse Gabriel, folheando os documentos com aquela calma que ela havia parado, em algum momento das últimas semanas, de achar irritante. Como você mantém essa calma o tempo todo? Ele levantou os olhos. Você nunca tinha me perguntado nada pessoal antes. Não é pessoal, é profissional. Claro. Ele fechou a pasta. Resposta profissional, prática, resignação filosófica com a natureza humana e café suficiente. Ela o olhou por um segundo, além do que havia planejado. Resignação ou indiferença? Diferença importante. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Resignação ainda carrega afeto. Indiferença não carrega nada. Camila não respondeu. Mas aquela frase ficou com ela pelo resto do dia, durante o jantar, e ainda estava ali quando ela apagou a luz antes de dormir. Nas sessões de mediação, ela foi observando o que não havia tido espaço de notar antes. Gabriel ouvia os clientes de um jeito diferente. Não apenas para identificar argumentos, mas o subtexto, a mágoa antiga, o orgulho ferido, o medo disfarçado de raiva. E quando errava um ponto, admitia sem drama, sem o custo de ego que normalmente acompanhava esse tipo de correção. Você não tem medo de parecer vulnerável quando concede um argumento? Ela perguntou certa tarde, enquanto revisavam uma cláusula juntos. Gabriel a olhou por um momento. Vulnerabilidade não é fraqueza, ele disse. É clareza. Saber quando você está errado e dizer isso em voz alta requer muito mais do que defender um ponto falho até o fim. Camila ficou em silêncio. Depois tirou a caneta da bolsa e escreveu aquilo no canto do caderno. Sem post-it. Com aquela caligrafia diferente de quando anotava algo que não queria esquecer. Gabriel viu. Não disse nada. Era quinta-feira de fim de tarde, com aquele céu carregado de outubro. A audiência havia terminado mais tarde do que esperado, e Camila cruzou o estacionamento com a pasta no ombro e aquela sensação boa de quem vai para casa com o trabalho bem feito. Parou diante do próprio carro e ficou imóvel. O pneu traseiro estava completamente murcho.
A chuva começou nesse exato momento. Não uma garoa, mas chuva de outubro, que em 5 minutos encharcaria tudo. Problema? A voz veio de trás. Ela não precisou virar para saber quem era. Gabriel estava a 2 metros, chaves na mão, olhando para o pneu com uma expressão prática. Está resolvido, ela disse por reflexo. O pneu está completamente murcho. Eu tenho olhos, Gabriel. Era a primeira vez que ela usava só o nome. Os dois perceberam ao mesmo tempo. Você tem step? Ele perguntou, fingindo não ter notado. Ela hesitou. Tenho certeza que sim. Você sabe onde fica? Pausa. Não exatamente. Ele não sorriu. Não fez o comentário óbvio. Apenas colocou a própria pasta no banco do carro dele e abriu a mão. Me dá a chave. Camila ficou parada por um instante. Aceitar ajuda sem negociar antes era um reflexo construído ao longo de muito tempo. Mas a chuva aumentava. O estacionamento ficava vazio. E havia algo no jeito dele, sem piada, sem estratégia, que a desarmou. Ela respirou fundo e entregou a chave. Gabriel passou os 40 minutos seguintes trocando o pneu enquanto a chuva caía. Camila segurou o guarda-chuva sobre os dois. Pequeno demais, mas suficiente para que ela precisasse ficar do lado dele. Ele não falou sobre o processo. Não fez comentários sobre vírgulas. Só trabalhou, com aquela concentração tranquila que era a versão mais real dele. Quando terminou, ele aceitou o lenço que ela tirou da bolsa, limpou as mãos, jogou o pneu murcho no porta-malas e fechou a tampa. Pronto. Camila ficou olhando para ele por um momento que durou mais do que havia planejado. Por que você ficou? Como assim? Você podia ter ido embora. Não era sua obrigação. Gabriel a olhou com uma expressão que ela havia visto poucas vezes, sem cálculo, sem estratégia. Só o homem. Eu sei que não era. Uma pausa curta. É exatamente por isso que fiquei. A chuva batia no asfalto ao redor deles. Camila ficou parada naquele lugar, entre a resposta na ponta da língua e o silêncio que era mais honesto. Obrigada, ela disse. De nada. Ele respondeu simplesmente. Quando chegou em casa naquela noite, Camila colocou a bolsa na cadeira, ficou no meio da sala por um momento e não conseguiu abrir a agenda. Ficou no sofá por 1 hora sem conseguir fazer muito, o que para ela era um evento raro o suficiente para ser notado. Ela sabia o que estava acontecendo, só ainda não estava pronta para dizer em voz alta. O Congresso Nacional de Direito de Família acontecia todo o último final de outubro. Camila ia todo ano, pela rede de contatos, pelas palestras e por aquela disciplina de quem sabe que parar de aparecer é começar a ficar para trás. Chegou na quinta-feira, fez o check-in, conferiu a programação. Só quando viu a lista de palestrantes do dia seguinte é que percebeu. Gabriel Torres, painel de sábado de manhã, mediação em divórcios de alto conflito. Ela fechou o folder com mais cuidado do que a situação exigia e foi jantar sozinha. No intervalo do primeiro dia, Rodrigo Matos apareceu. Eles haviam estudado juntos. Rodrigo era inteligente, mas confiante, além do que a trajetória justificava. Na faculdade havia demonstrado interesse por Camila. Ela havia encerrado com educação e firmeza. Ele aprendera a não insistir. Camila Figueira, você continua igual, ele disse com aquele sorriso. Eles conversaram sobre o mercado, sobre cases recentes, sobre nada de muito importante. Era uma conversa perfeitamente inofensiva, e ela a gerenciava com a competência habitual quando percebeu que havia algo diferente no salão. Do outro lado, Gabriel estava em pé com um grupo de advogados, aparentemente numa discussão sobre precedentes, mas Camila, que havia passado meses aprendendo a ler aquele homem, notou o ângulo da postura dele, levemente virado na direção dela, enquanto os olhos ficavam no grupo. Ele estava monitorando a conversa dela com Rodrigo. No dia seguinte, Rodrigo a convidou para jantar. Ela recusou com gentileza e clareza. Mais tarde, cruzando o corredor com Gabriel depois do painel da tarde, ela mencionou de passagem: "O Rodrigo me convidou para jantar, eu recusei." Gabriel não virou o rosto imediatamente. "Ah,
Você foi ao painel sobre mediação digital? Fui. Pausa. Por que você me contou isso? Camila parou de andar. Ele também parou. Não sei, ela disse, com uma honestidade que a surpreendeu. Gabriel a olhou. Camila. A voz era diferente, sem sarcasmo, sem estratégia. Eu estava te observando ontem no coffee break. Eu sei. Você sabe a diferença entre estar no mesmo espaço e observar. Sei. Uma pausa. Por isso estou te contando. O corredor estava vazio. A luz laranja do entardecer entrava pela janela do fundo. Gabriel ficou olhando para ela com aquela expressão de quando não estava jogando. O que você quer que eu diga? Nada. Ela começou a andar. Só queria que você soubesse. Ele ficou parado por um segundo mais. Depois a seguiu, e eles foram jantar juntos num restaurante quieto 2 quadras do hotel. Sem combinar, sem planejar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi a primeira vez que conversaram sobre coisas que não tinham nada a ver com direito ou processo. Ele contou sobre a família, sobre como havia chegado ao direito de família por acidente e ficado por convicção. Ela contou sobre o controle como linguagem de cuidado, e foi a primeira vez que falou sobre isso sem se arrepender depois. Quando voltaram para o hotel, a rivalidade entre eles havia mudado de forma, não desaparecido, só assumido uma geometria diferente. O caso Meireles chegou ao fim numa manhã fria de novembro. O acordo final levou 3 últimas sessões, uma revisão do inventário, uma cláusula societária que Camila havia proposto e Gabriel havia refinado, e um adendo específico sobre o labrador bruto que ocupou um parágrafo inteiro. Os dois assinaram com expressões que só eles entenderam. Os clientes apertaram as mãos com a frieza de quem não está feliz, mas está aliviado. Era o máximo que um acordo justo costumava conseguir num caso assim. Quando o escritório ficou vazio, os dois ficaram sentados por um momento nos lados opostos da mesa de mediação, aquela mesa que tinha sido campo de batalha e depois o lugar onde algo diferente havia começado. Bom trabalho, disse Gabriel. Bom trabalho, ela repetiu. Funcionamos bem juntos. Camila olhou para os documentos assinados. Melhor do que eu esperava. Muito melhor do que qualquer coisa que eu imaginei quando vi seu nome no processo. Ela levantou os olhos. Você ficou satisfeito com o resultado do cliente? Sim. E você? Sim. Ela começou a organizar os papéis. É raro um acordo assim, justo nos 2 lados. É raro quando os advogados são bons nos 2 lados. Ela parou de organizar. Você está me elogiando? Estou sendo preciso. Ele se levantou. Tem uma cafeteria na esquina daqui. Eu sei qual é. A mesma onde você disse que eu era o homem mais arrogante do tribunal. Eu disse que foi outra pessoa. E eu disse que com certeza foi. Ele colocou o paletó. Mas eu estava lá. Ouvi cada palavra. Inclusive o que você disse antes disso. Ela ficou imóvel. O que eu disse antes disso? Que era o caso mais interessante que havia recebido em anos, e que o nome do advogado da outra parte te deixou com aquela sensação boa de quem vai precisar dar o melhor de si. Camila ficou em silêncio. Você ouviu tudo? Tudo. Ele a olhou com aquele sorriso verdadeiro. E foi naquele exato momento que eu soube que precisava te conhecer. Não o currículo. Você. Ela ficou parada diante dele. Sol de novembro entrando pela janela. Um café, ela disse. Só um café. Eles foram. Ficaram 2 horas ali, cafés esfriando 2 vezes. Conversaram sobre tudo que não haviam dito durante meses. E quando saíram, a cidade estava acendendo as luzes do fim da tarde. Na calçada ela olhou para ele. Você ainda vai chegar 2 minutos atrasado em tudo? Só quando vale a pena ver alguém fazer aquela cara. Ela revirou os olhos, ele riu. E naquele riso havia tudo. O início, a disputa, as vírgulas, o pneu murcho, o labrador bruto e o que estava começando agora. 6 meses depois, Camila estava reorganizando os livros da estante pela segunda vez naquela semana,
quando ouviu a chave na porta. Gabriel entrou com 2 cafés e aquela expressão de quem conhece demais a pessoa à sua frente. Por tamanho ou por tema dessa vez? Por frequência de uso, é objetivamente o método mais eficiente. É o método que você inventou agora porque estava com energia sobrando. Ela o olhou. Ele tinha razão. E isso ainda a irritava um pouco. O café está quente? Ela perguntou. Estava 2 minutos atrás. Ela aceitou o copo. Ficou diante da estante com aquela expressão de quem está travando uma batalha interna. Gabriel, você ainda chega 2 minutos atrasado em tudo de propósito? Ele encostou na parede com o café na mão. Só quando vale a pena ver alguém revirar os olhos. Ela revirou os olhos. Ele riu baixinho. Naquele sábado de tarde, com o processo aberto na mesa e café esquentando pela 3ª vez, Gabriel Torres fez a pergunta mais simples e direta que havia feito em qualquer tribunal. Sem discurso. Sem argumento. Sem os 2 minutos de atraso. Camila ficou em silêncio por 4 segundos. Depois disse sim com a firmeza de quem tomou a melhor decisão da própria vida. E percebeu naquele instante que não estava perdendo o controle. Estava escolhendo confiar. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas. E levara meses e um homem que chegava sempre 2 minutos atrasado para ela aprender isso de verdade. Meses depois, já com as alianças no dedo, eles ainda discutiam sobre temperatura de café e organização de prateleiras. O juiz Braga nunca ficou sabendo que naquele dia cansado de quarta-feira havia sem querer unido 2 advogados que nasceram para brigar do mesmo lado. O amor que nasceu de uma rivalidade não foi sobre vencer nem perder. Foi sobre encontrar alguém que te desafia a ser melhor e que escolhe ficar mesmo quando os 2 já sabem o placar.